Olá, meus amores. Achou que eu não viria, né? Pois cá estou. Tudo bem com vocês? Passando para desejar uma semana abençoada, uma noite de paz, né? Como que foi o domingo de vocês? Aqui foi tranquilo. Recebi uma visita querida, um amigo de longas datas, veio me visitar meu filho. Passamos uma tarde maravilhosa. Fiquei muito feliz com a visita dele. Saímos para comer um lanche. Depois veio aqui para casa para assistir o jogo. E foi muito bom revê-lo, né? Saber um pouco das coisas que aconteceram, que estão acontecendo. Ele está muito feliz com os netinhos. Quando eu o conheci, ele não tinha nenhum neto. E hoje o netinho dele já está, acho que com 7 ou 8 anos. Aí tem uma menininha também, a netinha, que vai fazer tá em 1 aninho e 7 meses. Ele contando dela fica babando, né? Vovô baba. Fico feliz por ele. E é isso. Tive um domingo gostoso, graças a Deus. E vocês, o que vocês fizeram de bom? Só não consegui ir na igreja. Aliás, essa semana eu não consegui ir. Mas se Deus quiser, a partir de amanhã, essa semana que entra agora, Deus me dá graça para mim ir, porque eu acho muita falta, gosto de estar reunida no templo, né? Eu faço minhas orações aqui em casa, faço meu culto, mas não é a mesma coisa do que a gente estar com mais pessoas, né? A gente tem mais vontade de cantar, mais vontade de falar com Deus, né? A gente faz uma. A gente está em comunhão com outras pessoas, né? Às vezes conhece pessoas novas, revê pessoas que às vezes você faz tempo que não vê, enfim. Deus já deixou o templo para isso, para a gente ir adorá-lo, né? Então eu gosto de ir, mas não consegui ir. Mas Deus sabe de todas as coisas e sabe do meu coração, né? O importante é que eu tive vontade, mas não pude ir. Mas conectei aqui em casa, assisti online o culto. Foi muito bom. E é isso, gente. Estou voltando ativo essa semana, né? Recuperei meu celular. Quer dizer, recuperei meu celular, não. Eu voltei com o meu trabalho, com a rede social, com outro celular, né? Que eu fui presenteado. Graças a Deus, porque não consegui trabalhar todos aqueles dias. Mas fiquei mais ou menos 14 dias, como eu falei para vocês, né? Off. Mas que eu tire o atraso no mês de dezembro, que eu já tô atrasada com as minhas vendas, com as encomendas, mas Deus sabe de todas as coisas, né, gente? As coisas não acontecem por acaso. Queria já estar com os pedidos, já estar entregando, já estar recebendo, já estar vendendo, mas não foi assim, né? Se tudo der certo, vou fazer pedido essa semana ou começo da semana que vem. Essa semana, porque já é 00:04, né?
Nós já estamos na segunda-feira. Se eu não conseguir fazer, porque a gente depende do pagamento dos clientes, né? Que a gente compra à vista. Então tem o pessoal que paga até o 5º dia útil. E desculpa, fazer o pedido do que as pessoas, do que as clientes já escolheram. É semana de pagar conta, uma semana complicada para mim, intensa, do dia 1º até o dia 10, para mim é bem intenso. Mas vai dar tudo certo, Deus está no controle de todas as coisas, né? O que importa é que a gente venceu mais um mês e Deus vai dar graça. Deus está no controle, eu tenho certeza disso. Ele tem me sustentado, tem me dado graça, sabedoria, isso que importa, né? Foram dias bem difíceis, sem poder trabalhar, sem poder me comunicar, sem expectativas, mas Deus não nos desampara, não é mesmo? Quando a gente acha que tá tudo desmoronou, tudo acabou, tudo parou, tudo chegou ao fim, ou que não tem mais jeito, né? Deus vem e fala, eu tem jeito sim. O que eu não posso fazer, né? O que é impossível para mim? Nada, né, gente? E é tão bom quando você sente isso, quando você sente essa proteção, esse abraço, né? Essa palavra positiva, que a palavra de Deus é bem clara quando ela diz tudo posso naquele que me fortalece. Então a gente pode tudo, que quem nos fortalece é Deus, né? Então é só a gente fazer a nossa parte, né? Nada cai do céu, né, gente? As nossas conquistas não vêm do céu só. Deus dá, mas Deus também cobra da gente. Precisa a gente fazer alguma coisa, né? Nada é de graça, né? Até para a pessoa aposentar, ela não recebe aquele salário e para ela ficar em casa. Ela já trabalhou anos, né, gente? Então, ela já pagou, né, pelo que ela está recebendo. Então, Deus não quer breganha, não, mas Deus quer de nós entrega, né? Ele quer de nós mudança, né? Ele quer de nós fé. Temos que ter fé. Sem fé é difícil agradar a Deus, porque se você não acredita, então não adianta você servir a Deus, né? Se você não acredita no que Ele pode fazer. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está na Bíblia, né? E Ele quer de nós isso: esperança, fé, confiança, determinação, foco, né? E obediência. Essa é a pior parte, a parte mais difícil que tem. Eu luto todos os dias com a carne, né? Que é o nosso corpo. A minha carne e meu espírito luta todos os dias. Porque a carne quer pecar e o espírito não quer, né? Porque o espírito, onde habita o temor de Deus, é o Espírito Santo que está em nós, né? Habita aqui dentro de nós. E a carne que é fora, que é matéria, ela fica naquela briga entre a carne e o espírito, né? O espírito é de Deus, a carne é fraca, né? Então a carne nos faz fazer muitas coisas erradas, né? Querer coisas erradas, sentir coisas erradas, desejar. Então é uma luta constante. Só eu sei o quanto é difícil para mim, ainda mais eu que sou sozinha, né?
Sozinha sim, sou solteira, né, hoje. Até para mim me relacionar é difícil, porque até no relacionamento tem que haver obediência a Deus. E hoje em dia não existe relacionamento sem sexo, né? Então é bem difícil. Difícil a santidade, né? Porque nós somos adultos, nós já temos uma certa idade, nós questionamos que somos uma pessoa experiente, que nós sabemos o que queremos, né? Só que isso não justifica. Deus não quer saber disso. Ele quer saber que ele condena, né, a fornicação, o adultério, a prostituição, né? E hoje o mundo está assim. Hoje as pessoas só querem prazer. As pessoas só querem, nada tem problema, nós, o mundo tá, a vida é curta, vamos aproveitar o hoje, e as pessoas não estão preocupadas com a alma delas, que nós vamos ter que prestar conta diante de Deus das nossas atitudes. Aí beleza, aí você está fazendo tudo que a sua carne quer, tudo que você quer, e de repente você morre sem chance de pedir perdão, sem chance de reconhecer o seu erro, porque nós estamos vivos agora, daqui 5 minutos podemos não estar mais, né? E aí como que fica a nossa alma? Você acha que a gente não vai pagar pelos nossos erros? Claro que vamos, né? Então, por isso que a gente tem que viver em obediência, porque a gente não sabe o dia de hoje, nem o de amanhã, não sabemos daqui 5 minutos, né? E a parte mais difícil é obedecer. Então, às vezes, eu prefiro abrir mão de certas coisas, como ficar sozinha, não me relacionar, para não fazer a vontade da carne, para não entristecer o Espírito Santo de Deus. E se Deus colocar uma pessoa na minha vida, vai ser uma pessoa que vai entender isso e que vai querer obedecer e que tenha o desejo de se casar, né? Porque hoje não só os homens, as mulheres também. Não quero compromisso. Não quero morar na mesma casa. Porque não é fácil vida a dois. Tá, aí vai ficar na fornicação. Se for casado, vai ficar adulterando, tipo, fica com o marido ou com a mulher e sai com outras pessoas e tá tudo certo. Traição. Pode não fazer diferença para vocês, mas para Deus faz. Pode não fazer diferença para mim, mas para Deus faz. Porque Ele quer da gente fidelidade, Ele quer da gente santidade, né? Então, se não for para fazer direitinho, né? No caso, casar, pelo menos no civil, porque eu já casei uma vez na igreja, então, né? Se eu conseguir casar na igreja, eu quero também. Se possível, boto até vestido de noiva, acho tão lindo, não tem idade para isso. Não precisa ser branco, quero ficar uma noiva bonita, entendeu? Nunca é tarde para ser feliz, para realizar sonhos. Eu casei de noiva, tenho o álbum de casamento aqui. E se eu tiver vontade, eu caso de novo. E daí? Eu sou livre, né? Com direito a tudo. Dama de honra e tudo mais, né, gente? Lua de mel. Por que não? Né? Então, e se não puder também, ó, bora lá no civil, vamos assinar lá e acabou. Vamos viver a nossa vida, né? Vamos passear, vamos trabalhar, se precisar, vamos ir para casa de Deus juntos, vamos fazer programas juntos, vamos estar em família. Se tiver
problema de saúde, vamos enfrentar junto, vamos ser parceiro, né? Vamos ser felizes juntos. É muito fácil você viver um relacionamento, cada um na sua casa. Não quer compromisso e não quer compromisso com Deus também, porque Deus não se agrada com isso. Então, se for para viver essa vida aí, eu fico sozinha, né? Eu fico sozinha. Eu acho falta de alguém, sim, mas de uma companhia para conversar, para sair, né? Nas horas boas, nas horas ruins. Quero ajudar alguém também, cuidar de alguém, porque relacionamento não é só momentos bons, não. Tem que estar junto nos momentos ruins também, né? E eu não tenho problema nenhum com isso. Eu cuido, eu, sei lá, apoio, no que for correto. Não ligo de cuidar de uma casa, se precisar, fazer comidinha gostosa que a pessoa goste, ela também fazer algo que eu gosto. Não tem coisa melhor, gente, não tem coisa melhor. Desde que haja uma sintonia, né, entre as duas pessoas. Haja respeito, haja amor, haja carinho. É muito bom ter uma companhia, né, ainda mais depois dos 50. Então eu acho muita falta. Mas enquanto não tem pessoas, Deus não colocou ainda na minha vida uma pessoa que pense da mesma forma, né? Que me entenda, que também quer ter um relacionamento feliz, porque para a gente ter um relacionamento feliz tem que ter obediência, né? Não é, né, fazendo coisas erradas, não é no pecado que a gente vai ter uma família ou um relacionamento feliz. Se a gente obedecer, fizer tudo certinho, tudo dentro da lei dos homens e da lei de Deus, a gente tem tudo para ser feliz. Problemas vamos ter, lutas, enfermidade, porque faz parte. Mas vamos ter Deus junto com a gente para a gente vencer, né? Olha, ninguém é obrigado a pensar da forma que eu penso, tá? Isso aí é o meu modo de ver e de crer, né? Tem muitas pessoas que não conhecem a Bíblia, que não lê, que não tem religião, que não acreditam em Deus, elas têm direito de pensar diferente. E eu não tenho nada contra. Eu estou dizendo o que eu quero para mim. Entenderam? Para mim. E eu tenho experiência de tudo que eu estou falando para vocês que é verdade. Porque eu já tentei viver diferente, eu já tentei fazer a minha vontade, já saí da vontade de Deus e sofri muito, muito. Paguei preço por ser carente, por estar carente na época, por querer sair da casa dos meus pais, porque a gente enfrentava muitos problemas, né? Uma pessoa da minha família, desde quando eu nasci, que eu conheci essa pessoa, ela deu muito problema para os meus pais, para a gente. Então, mesmo assim, eu era uma criança feliz, gente. Eu vivi tudo que uma criança gosta de viver na infância. Graças a Deus. Eu brinquei de boneca, eu pulava corda, eu soltava pipa, eu pulava amarelinha. Vocês entendem? Eu gostava de brincar na rua, que era no portão de casa, né? Enquanto meu pai não chegava. Ajudava minha mãe lavando uma loucinha, ia para a escola, fazia o meu dever, ia para a igreja, gostava de participar das coisas das crianças na igreja, depois dos adolescentes. Era obediente aos meus pais, mesmo enfrentando tudo que a gente enfrentava. Eu era feliz, né? Eu era muito feliz. Então, eu fui crescendo e aí aquilo que meus pais poderiam fazer para a gente em parte de amor, de carinho, né? De compreensão,
ficou a desejar, porque assim, a gente sabia que eles amavam a gente, mas eles não eram uma pessoa de demonstrar, porque a minha mãe passava por tantos problemas que ela vivia triste, ela vivia chorando pros cantos, ela vivia preocupada, né? Meu pai estressado com o problema, né? Que a gente enfrentou com meu irmão, desde quando eu me conheço por gente, pra vocês terem ideia. Então, coitada, ela não tinha cabeça, né, para dialogar com a gente, para sentar, fazer um carinho, né? Ela ainda era mais carinhosa, pegava no colo, aquela coisa toda. Fazia cafuné na gente. Mas assim, ela nunca foi de falar eu te amo, né? A gente sabia o quanto ela nos amava, porque ela falava e chorava, tadinha. Mas ela não sabia falar isso, porque ela não teve isso, né, gente? Se a gente não tem, eu não tive, e eu falo pro meu filho, né? A gente conversa pelo WhatsApp, se ele tá no trabalho, se ele tá na rua, sempre eu te amo, ele fala eu te amo também, né? E quando ele estava no meu ventre, eu estava grávida dele, eu conversava com ele e falava, filho, eu não, eu não te vejo, mas eu já te sinto, né? E eu te amo e vou te amar até o fim da minha vida. Você é importante para mim, foi Deus que me deu, você é presente de Deus, sempre abençoando a vida dele, sabe? Sempre desejando, né, ter ele. E eu falava isso na minha barriga e chorava, né? Falava que eu já amava ele mesmo sem conhecer ele e que eu ia amá-lo até o último dia da minha vida, né? Desculpa, gente, eu me emociono, porque isso aí, gente, é graça de Deus, não tem explicação para isso, né? Porque eu sei que a minha mãe, não, tadinha, ela não conseguia fazer isso, porque senão eu acho que ela contava pra gente, né? Mas eu dizia pro meu filho, passe o que passar, nós vamos passar junto. Eu tô aqui com você, não vou te abandonar nunca, te amo eternamente. Seu presente que Deus me deu. Todo dia eu conversava com ele, passava a mão na minha barriga, conversava, falava que amava ele, que ele era importante para mim, doida para ver o rostinho, né? Então, assim, graças a Deus, né? Porque assim, eu poderia não fazer isso, eu poderia ser diferente, porque não teve, eu não tive isso, né? Minha mãe nunca falou, filha, eu te amo, nem para mim, nem para minhas irmãs. A gente sabia que ela amava, mas ela nunca falou, porque ela não tinha coragem de falar, porque os pais dela nunca falou para ela, né? E eu falava assim, eu vou ser diferente, porque eu queria ouvir isso da minha mãe. Quem que não quer, né? E mesmo assim, se ela falasse, talvez se ela falasse, eu ia ficar com vergonha, porque eu não tinha isso, né? Então eu falava assim, o que meus pais não foram para mim, não puderam fazer para mim, eu quero fazer para o meu filho, né? E faço até hoje. Eu tiro da minha boca para dar para ele. Se ele precisa de alguma coisa, eu não tenho, eu me viro e arrumo, sabe? É isso, né? Então, é, eu sempre fui uma pessoa carinhosa, mesmo eu não recebendo, como eu falei, minha mãe ainda fazia uns cafuné, pegava, a gente deitava a cabeça no colo dela para assistir televisão na sala tal, mas ela vivia com a cabeça tão quente, né, preocupada com a cruz, né, que a família toda carregava, que trazia muito problema, que roubava a paz da família inteira, que nós passava noites acordados, que ela não tinha isso, a vida dela era pedir força para Deus e ela vivia triste. Às vezes ela estava lavando louça, ela começava a falar e ela chorava, né? E eu queria poder abraçar ela, podia falar, eu só falava assim, mãe, não fica assim não, vai dar tudo certo, mãe, para de chorar, né? Mas eu não sabia também chegar nela, dar um abraço nela e falar, mãe, vai passar, eu te amo, né? Porque eles não passavam isso pra gente.
Mas eu sentia isso, né? Mas eu não tinha atitude com ela. Porque se a gente não recebe, é difícil a gente dar, né, gente? Como fazia falta para mim, e eu falava que quando eu tivesse um filho, eu ia ser diferente. E Deus me deu isso. Isso aí é Deus, gente, porque pelo o andar da carruagem, era para mim agir igual ela, né? Era para mim ser uma pessoa fria com meu filho, não me preocupar, não fazer o que eu faço, assim, que eu tiro de mim para dar, né? Se eu não posso, eu fico triste. Se eu pudesse, eu dava presente em todas as datas de aniversário, de Natal, enfim, para ele, né? O pouco que eu faço com amor, faço o que eu posso, né? Então, isso é Deus, né? Porque eu falava para Deus, eu quero ser diferente. Eu quero que ele veja em mim, além de mãe, uma amiga, uma parceira, né? Uma intercessora que eu sou. Oro por ele, entrego ele na mão de Deus todos os dias. Faço campanha de oração para ele, oro nas madrugadas. Aonde eu passo, eu peço oração por ele. E assim, é intercessora, gente. A mãe é intercessora da família, dos filhos, né, do marido. Acho que é o melhor presente que eu poderia dar para ele, né? Deus tem livrado ele de muita coisa através das orações. Tem me dado muito livramento através das orações, porque eu sei que tem pessoas também que oram por mim. E sei o quanto a minha mãe orava por mim. Ela falava isso e eu ouvia nas madrugadas. Por isso que eu estou aqui. Isso aqui é resultado das orações dela, né? Por isso que eu estou com vida ainda. Porque, gente, o que eu passei já na minha vida, eu, minhas irmãs, não era para a gente estar aqui mais. Ou a gente já tinha morrido, ou a gente estaria louca, ou a gente estaria nas drogas, se prostituindo, na rua, né? Mas Deus foi tão misericordioso com a gente que nós crescemos uma pessoa do bem. Minhas irmãs, cada um tem sua família, seus filhos, seus netos, seus maridos. Uma que perdeu, uma só que faleceu, o marido dela tem 1 ano e pouquinho, minha irmã mais velha. Mas tiveram filhos, né? Essa minha irmã tem bisnetos. Então, Deus foi muito bom com a gente, muito bom. Olha, gente, nunca fiz uma terapia, né? Por tudo que eu passei, não tenho trauma, sabe? Não sou uma pessoa amarga por isso, como eu falei, sou feliz. Cresci uma criança feliz, uma menina feliz. Quem via eu não falava do que eu passava. Quem via a gente na igreja achava que a gente vivia mil maravilhas, porque eu sempre tive isso. Eu sempre tinha o sorriso nos lábios. E não era sorriso falso, porque eu era feliz com tudo que eu passava, com os medos, com chorar, ter medo, passar a noite sem dormir. Deus ainda me fazia uma pessoa feliz, porque a minha felicidade vinha de Deus, não da vida que a gente vivia. Porque se fosse da vida que eu vivia, eu ia ser infeliz. Mas a nossa felicidade vinha lá de dentro, Deus dava pra gente. Então, assim, só quem vive é que sabe, vocês podem até não entender, mas eu sei o quanto Deus é na minha vida. Como eu falei, não era nem para mim, nem minhas irmãs estarem aqui até hoje. A minha irmã mais velha já está com 73, vai para 73 anos. Nunca passaram, ela é principalmente ela, nunca passou, não sabe nem o que é um psiquiatra, né? Então, gente, é a misericórdia de Deus. Então, por isso eu sou muito grata a Deus. Eu falo para o meu filho, a gente não tem riqueza, mas a vida que você tem vale muito mais do que quando eu tinha, né? Meu pai sempre deu conforto para gente, sempre trabalhou, sempre foi honesto, sempre quis dar o melhor para minha mãe, para nós. Nós tínhamos uma boa casa, nós tínhamos o nosso quarto, né?
Nós podíamos comer o que a gente queria comer, a gente se vestia muito bem, mas eu não tinha prazer de deitar na minha cama. Eu não tinha sossego para deitar na minha cama e falar: olha, mãe, eu vou deitar um pouco e não precisa me chamar para nada, eu vou dar uma descansada. De jeito nenhum. Eu não conseguia nem deitar na minha cama, quanto mais fechar a porta e falar que eu ia descansar, porque era uma tribulação, né? Do nada, às vezes de madrugada, levantava todo mundo com aquela confusão. Minha mãe saía com a gente de madrugada para ir atrás de polícia, porque meu irmão chegava louco em casa, quebrando tudo. Então, gente, agradeça a Deus pela sua vida, pela sua família, porque se a gente for olhar para trás, então eu falo para o meu filho, o que você vive hoje com todas as necessidades ainda, né? Que ninguém é perfeito, a gente pode ter de tudo, mas sempre vai estar faltando alguma coisa. Você tem paz, você entra dentro do seu quarto a hora que você quer, né? Ninguém te perturba. Você pode fechar a porta do quarto, quiser ficar o dia inteiro dentro do quarto, você fica. Você quer comer, você levanta, você vai comer. Você quer tomar banho, você levanta, vai tomar banho. Eu não podia fazer isso. Ou eu ficava debaixo da cama, escondida no quarto, ou eu tinha que ficar lá no portão, vigiando que qualquer hora ia acontecer alguma coisa. Ou eu queria ir para casa de alguém. Quando eu saía de casa, eu não queria voltar para casa, né? Na verdade, eu queria, mas eu sabia que quando eu chegasse ia ser aquela tortura. Eu queria viver na igreja, dentro da igreja. Eu queria dormir na igreja de segunda a domingo, para não chegar em casa, saber que não ia ter ninguém para nos proteger e os problemas iam vir. Imagina eu criança, né? Eu lembro disso com 5, 6 anos de idade. Isso acabou até, isso foi terminar, eu estava com quase 50 anos. Porque mesmo eu saindo da casa da minha mãe, né, me relacionei com o pai do meu filho, depois me casei, os problemas não acabaram. Porque como eu sou a mais nova, ficou só minha mãe e meu pai, eu tinha que estar lá acudindo. Eu tive que ir morar lá um tempo para ficar próximo deles, para não abandonar eles, né? Porque minhas irmãs, cada uma já estava vivendo a sua vida. Primeiro do que eu, porque elas são mais velhas, já estava com filho, né, na escola, desculpa, aquela coisa toda, compromisso com o marido, né? Então, gente, então eu falo pro meu filho, agradeça a Deus que você tem isso. Muita gente não tem e eu não tive. Eu não tive essa liberdade que você tem, essa paz que você tem dentro de casa, né? E isso é muito importante. Não tem preço, gente, não tem preço. E para vocês terem ideia, eu falava assim, eu vou arrumar um marido, eu quero me casar, quero ter paz dentro da minha casa, porque aqui a gente não tem, né? Via minha mãe chorando, não podia fazer nada, via meu pai nervoso, não podia fazer nada. Então eu falava para minha mãe, mãe, eu quero me casar, ter a minha casa, dormir em paz, poder deitar a hora que eu quero, comer a hora que eu quiser, sem briga. Só que o medo era tão grande, a ansiedade era tão grande de acertar, né, de resolver aquela pendência, porque eu já não aguentava mais, porque era desde quando eu me conheço por gente, né? Então, quando eu cheguei nos meus 20 e poucos anos, eu queria ter uma família. Aí o que acontece? Aparece uma pessoa na sua vida, você acha que é a pessoa certa, você se apaixona pelaquela pessoa, porque você tem carência de ter uma pessoa para proteger você, porque seu pai não tem psicológico para te proteger com tanto problema, nem a sua mãe, né? Você se vê responsável desde criança para proteger sua mãe e seu pai. Então você quer arrumar alguém que seja seu protetor, seja seu amigo, né? Que te defenda.
Aí você escolhe uma pessoa sem saber se é a vontade de Deus. Por quê? Por causa do desespero, por causa da necessidade de ter alguém, por causa da carência, para poder se sentir protegida. Não, comigo não vai mexer porque eu tenho alguém do meu lado, eu tenho um parceiro, tenho um esposo, tenho um namorado, sei lá. E eu tinha medo de ficar sozinha, porque eu não aguentava mais enfrentar aquela situação, né? Porque acabou sobrando mais para mim, que minhas irmãs foram viver a vida delas, mesmo elas sabendo o que estava acontecendo na casa da minha mãe, mas elas não estavam ali, mas eu tinha que estar ali, né? Então, gente, foi escolhas erradas, precipitadas, mas eu não me culpo, porque só eu sei o que eu vivi, né? É fácil as pessoas apontar. Ah, você está passando por isso porque você fez isso, fez aquilo, porque você não soube esperar, porque você não sei o que lá. Mas ninguém estava na minha pele, né? Então, às vezes eu quero me culpar, mas eu falo para mim, para com isso. Ninguém estava na sua pele. Só você sabia o que você estava sentindo, por que você está se culpando? Ninguém foi lá resolver para você, ninguém foi lá tomar os seus problemas. Ninguém falou realmente se precisa de alguém, poxa, olha o que você está passando, vai viver sua vida. Não, achava que eu tinha que estar ali. E eu não sou de ferro, né? Ninguém é de ferro. Eu sentia a necessidade de ter paz na minha cabeça, descansar minha cabeça, ficar longe um pouco daqueles problemas. Embora meus pais não saíam da minha cabeça, eu acordava à noite preocupada com eles. Aí você fica ansiosa, aparece uma pessoa, você acha que aquela pessoa vai fazer a diferença na sua vida. Aí você descobre por um tempo passando que você criou mais, que você conseguiu arrumar mais um problema. Não do mesmo tipo de problema, mas arrumou outro problema. Entendeu, gente? E aí você vê que você se envolveu com a pessoa errada, com uma pessoa que não te merecia, que não te deu o amor que você precisava, que não foi o parceiro que você procurou, sabe? Que não te respeitou como você precisava ser respeitada, que não te valorizou com todas as suas qualidades. Aí é triste. Então, eu não fico me culpando. Quando vem isso na minha mente, eu falo: não, pode parar. Não vou me culpar, porque eu sei o que eu passei e Deus sabe. Então eu sei que Deus não levou isso em consideração, Ele já me perdoou pelas muitas escolhas erradas que eu fiz. Não graças a Deus, nunca me envolvi com droga nem prostituição. Eu falo escolhas erradas em relacionamentos, tá? E também nunca arrumei nenhum homem agressivo, drogado, nada. Todas as pessoas que eu me relacionei foram pessoas de bem, mas foram pessoas que não mereceram o meu amor. Foram pessoas que não me entenderam, foram pessoas que não tomaram as minhas dores, né? Falar, não, nossa, você sofreu pra caramba, sua vida é uma história que dá vários livros, né? Não sei como é que você superou, mas eu vou ficar do teu lado, eu te entendo. Eu nunca ouvi isso de nem do meu marido, nem de ninguém que eu me relacionei. Só sabiam apontar o dedo. Você tá assim por causa disso, disso. Você é assim por causa disso, daquilo, sabe? Aquela assim, a pessoa te acusando. Por que você não fez isso? Se você fizesse isso, hoje você não estaria assim. Sendo que eu não tinha psicológico nem para estudar, gente. Eu ia para a escola morrendo de sono porque eu não dormia à noite com a brigaiada dentro de casa. Vocês entenderam? A gente ficava acordado até amanhecer, tinha que trocar de roupa para a escola. Às vezes toda mijada, tinha que tomar banho porque mijava de medo. Chegava na escola e aprender o quê? Ainda consegui fazer, graças a Deus, né? Consegui, com muito custo, não fiz faculdade, mas consegui chegar num nível que deu para mim
arrumar emprego, graças a Deus, me sobreviver. Mas não consegui jamais, eu tinha cabeça para chegar no nível superior. Eu queria mais era sair, era parar de estudar, porque eu não aguentava mais. Eu não tinha paz nem dentro da escola, né, com a minha mente. Porque se você não dorme, uma criança que não dorme direito à noite, não dorme à noite, como é que ela vai raciocinar de manhã? De manhã você tem que estar com a cabeça tranquila para poder aprender. E eu estava com a cabeça cheia de coisa, ainda preocupada com a minha mãe que ficou em casa, que poderia acontecer alguma coisa na minha ausência. Uma menina de 7 anos tendo essa responsabilidade de não querer ir para a escola, de medo de alguém fazer alguma coisa com a sua mãe e com o seu pai, né? Aí você arruma relacionamentos, marido, homens, que fala assim: por que você não fez faculdade? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Se você fizesse, hoje você estaria com uma profissão melhor, você estaria melhor financeiramente, você isso, você aquilo. Mas nunca falou assim: ah, entendi. Você não deu continuidade no estudo, ou você não conquistou isso, aquilo, porque, poxa, o que você passou não é fácil. Não, sabe? Sempre me criticando, mas não sentiu na pele um dedinho do que a gente passou. E eu nunca fui de ficar chorando para ninguém, não. Não reclamo. Quem me conhece, que me conheceu depois, né, que eu cresci, jamais imagina uma história dessa. Só se eu contar. Porque eu sou uma pessoa, como eu falei, graças a Deus, bem resolvida, sou uma pessoa dedicada, sou guerreira, sou batalhadora, sou honesta, né? Sou carinhosa, amorosa, adoro presentear, adoro, sabe, poder ajudar as pessoas. Mas não fui reconhecida, né? Como eu falei, fiz escolhas erradas. Mas nunca é tarde. Agora eu tô aqui por opção, tô sozinha para não fazer escolha errada, porque já aparece sempre pessoas, aparece todos os dias, né? Mas eu quero pessoas que me abraça a minha causa, né? Que me entenda, porque eu não sou uma pessoa cri-cri por causa disso, eu não tenho trauma por causa disso, eu choro porque assim, eu fico triste de saber o que minha mãe e meu pai passou. Não tô chorando de dó de mim, não. Vocês entenderam? Não sou uma pessoa de reclamar. Quando eu conto isso para as pessoas que eu sou mais íntima, elas falam: não acredito que você passou tudo isso. Aí minhas irmãs, aí depois conhece minha família, minhas irmãs também contam. Aí a pessoa fica de boca aberta. Começa a ver que realmente é Deus na nossa vida o tempo todo, né? Que nós somos mulheres de bem, graças a Deus. Então, nossos filhos são filhos, pessoas de caráter, graças a Deus. Ninguém puxou pro tio, né? Tudo isso é o que? Deus, lógico. Não tem, porque estrutura tinha até para alguém sair fora, né? Embora meu pai foi um homem de caráter, minha mãe também. Mas tinha aquela ovelha negra, né? Então, serviu de exemplo para os meus sobrinhos, tipo, ó, olha para onde você anda para você não ter uma vida igual fulano. Olha fulano. Além dele fazer a gente sofrer, ele também sofria. Teve uma morte triste, morreu dentro de um hospital, engasgado, numa clínica de saúde mental, por causa de bebida, por causa de droga, né? Então, isso aí foi um alerta para os meus sobrinhos, para o meu filho, para não querer cair numa vida dessa, porque é muito triste. A pessoa sofre e faz sofrer quem está por perto. Então, eu nunca me dei de coitada, como eu falei, quem me conhece jamais pensa o que eu já passei. Não tem nem ideia se eu não contar, porque eu sou uma pessoa feliz. Posso estar passando o que for, e quando eu vejo eu estou sorrindo, eu acordo todos os dias sonhando com coisas boas, e ainda é,
alcançar coisas boas, ainda conquistar coisas boas. Eu sou uma pessoa para cima, eu sou uma pessoa positiva. Não sou uma pessoa tipo, ah, não vai dar certo, ah, não, eu vou à luta mesmo. Se não der certo, não deu, pelo menos eu tentei. Gosto de ajudar as pessoas, sou prestativa, só que eu não tive sorte nos homens que eu tive, nessa parte de entender que eu também sou humana, né? Além de tudo isso, eu sou um ser humano e que o ser humano precisa de carinho, o ser humano precisa de compreensão, o ser humano precisa de um abraço, o ser humano precisa ser entendido, né? E se eu não fiz o que era para me fazer, por conta, não que eu estou culpando o problema. Ah, eu não sou isso porque fulano não sei o que. Não, não é isso. Porque eu não tinha psicológico para fazer mais do que eu fiz, pela situação que eu vivi. Eu poderia ser pobre, não ter até o que comer, o que vestir, mas eu poderia fazer uma faculdade, talvez, se existisse o Enem na época, né? Eu poderia ter até mais coisas que eu tenho hoje. Por quê? Porque eu tinha paz, porque eu ia ter uma boa noite de sono, porque eu ia ter uma família unida. Eu poderia não ter um pai, mas eu ia ter paz dentro da casa. Eu poderia não ter uma mãe, mas eu ia ter paz e amor dentro de uma casa. Isso é tudo. Agora, não adianta você ter tudo e você não ter o principal, que é paz e sentir amada. Porque você pode passar até necessidade das coisas. Se você tiver paz e amor, você consegue chegar em muitos lugares. Mas se você tem comida, tem uma boa casa, mas você não consegue ter alegria dentro dessa casa, paz dentro dessa casa, você não consegue descansar de nada disso. Você tem pai, tem mãe, tem uma família grande, irmãs, mas você não tem o mais importante, que é a paz dentro da tua casa, que é a comunhão, que é a união. Você não tem. Então não adianta, gente, não adianta. Entendeu? Uma pessoa ser alguém na vida hoje, uma criança, ela não precisa só de dinheiro. Ela precisa de paz, ela precisa de amor. Isso que faz uma pessoa crescer. Como eu falei, dinheiro a gente conquista, né? Então, muitos julgam eu, né? É porque você não estudou mais, porque não sei o quê, porque isso, aquilo, isso, aquilo lá. Porque eu não tinha condições psicológicas, como eu falei. Fica a noite inteira sem dormir, passando medo, chorando, indo para delegacia de madrugada, andando de madrugada com a sua mãe, seu pai lá passando mal, outra hora sua mãe desmaiada, isso e aquilo, e depois vai para a escola de manhã, com 7 anos, sem pregar o olho à noite, para ver se você aprende alguma coisa, e preocupada que fulano vai voltar lá, vai matar meu pai, vai fazer isso e aquilo. Não vi hora de acabar a aula. Quem que consegue, gente? Só que eu contando isso para essas pessoas, elas não entenderam isso, não entendem isso, né? Então é isso. Então, se não for uma pessoa. Então, eu fiz escolhas erradas, pessoas que não me merecia, né? Não foi só. Lógico que a separação minha não foi por isso, né? Cada pessoa foi um motivo, né? Não foi por causa disso. Tanto é que, como eu falei, isso não me afeta em nada na minha relação com ninguém. Com ninguém. Não sou revoltada, como eu falei, mas eu prezo muito hoje a paz e a felicidade. Por isso que eu falo para o meu filho: você tem tudo na vida, porque você tem paz e tem felicidade.
dentro de casa. Que se a gente não tiver em casa, aonde a gente vai achar isso, né? E eu que tinha que ficar. Eu ia para casa das minhas amigas, não queria voltar para casa, porque eu via que na casa delas não tinha aquilo. E sabia que eu ia voltar para casa e ia começar tudo de novo. Aí tinha que ficar chorando pro meu pai deixar dormir na casa da fulana, da cicrana, que era amiga, que os pais eram amigos dos meus pais também, né? Mas meu pai era muito ruim, muito rígido, enérgico, batia na gente. Além de tudo isso, batia muito na gente, a gente não podia fazer nada. A gente brincava na rua, minha mãe deixava, mas quando ele estava chegando do serviço, se não desse tempo, a gente apanhava quando ele chegava e via a gente na rua. Batia de machucada, a gente dormia toda mijada e se esconder dele quando ele chegava. Não era aquele pai que a gente ia correr e abraçar quando chegou, não. A gente começava a chorar antes dele chegar e às vezes se escondia debaixo da cama, debaixo da mesa para não apanhar, porque ele viu a gente entrando dentro de casa, porque a gente estava brincando no portão de casa, ou porque estava com uma amiguinha dentro de casa. Então, é fácil julgar, né? Só quem passa é que sabe. Mas é isso, gente. Eu falei bastante, né? Eu acho que hoje eu dei uma desabafada, né? Mas é bom, faz bem para mim, viu? E que sirva de exemplo para muita gente, né? Que acha que ter dinheiro, ter uma boa casa, né? É mais importante do que ter amor e paz, não é não? Se você puder ter tudo junto, é muito bom. Mas a prioridade é a paz dentro da tua casa. Nunca brigue perto dos seus filhos, com a sua mulher, com o seu marido, com o seu irmão, né? Porque isso prejudica muito a vida das pessoas. Prejudica demais. Graças a Deus, meu filho está com 29 anos. Ele nunca pode falar assim: ah, quando eu era criança, eu vi meu pai fazendo isso com a minha mãe, eu vi minha mãe fazendo isso, vi minha mãe falando aquilo para o meu pai, né? Tive medo, vi meu pai querendo agredir minha mãe ou vice-versa. Nunca, nunca. Quando eu tinha que falar alguma coisa pro pai dele, era a hora que ele estava na escola ou a hora que ele estava na minha mãe. Eu pegava o pai dele sozinho. Nunca teve discussão. Pelo pouco tempo que o pai dele, que ele teve com o pai dele, porque eu me separei, ele tinha 7 anos, ele nunca viu desavença. Nem com o pai dele, nem com ninguém, né? As outras pessoas, nem com meu marido. Meu marido foi uma pessoa que me trouxe muito problema. A gente batia a boca, mas eu preferia a hora que o meu filho estava na escola. Mas mesmo assim, nunca teve agressão, né? Meu filho já estava com 11 anos. Mas assim, nunca teve aquele desrespeito do meu ex-marido que é falecido me bater, ou eu agredir ele, ou eu falar palavrão. Nunca teve isso dentro de casa. Então, ele não tem lembrança, ele fala assim, ah, quando minha mãe acontecia isso, acontecia aquilo. Não tem. Mas eu tenho, né? Quando eu nasci, meu pai já não batia mais na minha mãe, porque ele batia antes de eu nascer, porque ele bebia, depois ele parou de beber, minhas irmãs que contam. Mas ele era grosso com a minha mãe, ele era agressivo no jeito de falar, ele humilhava ela. Isso é pior do que apanhar, gente. A gente via isso todos os dias. É a agressão psicológica, que aquele tempo não tinha Maria da Penha. E minha mãe tinha medo dele, porque senão ia dar cadeia para ele também. Ele agredia ela psicologicamente, sabe? Tadinha. Uma mulher batalhadora também, humilde, honesta, e passou, além de sofrer com o filho, primeiro sofreu com o marido, depois sofreu com o filho. Ela não merecia o que ela passou. Mas fazer o quê, né? Deus sabe de todas as coisas. Que sirva de exemplo para muita gente isso que eu estou contando aqui. Tá bom, gente? Quem sabe um dia eu escrevo um livro e vocês compram. Não sei se um livro vai ser o suficiente, porque olha, tem história, viu, gente? Mas graças a Deus eu superei, tá? E nunca se esqueça, se não fosse Deus na minha vida, eu não tinha superado. Então coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, que tudo vai dar certo.
Ele vai te dar força para você, mesmo na luta, mesmo que a luta não acaba, mas ele vai estar do seu lado, como foi comigo. Eu passo luta minha vida inteira. Deixei de passar de um jeito, né, com esse problema que eu contei para vocês, depois arrumei outros problemas, que foi os relacionamentos que não deram certo. Mas Deus nunca me abandonou. Deus sempre passou comigo e me deu graça, me deu sabedoria. Tive pessoas boas também, como eu tenho até hoje na minha vida, que eu relacionei, que hoje somos amigos. Não deu certo por outros motivos, mas não foi falta de respeito, não foi traição, né? Não tinha que ser chegar num casamento. Mas Deus colocou pessoas muito boas na minha vida que eu me relaciono até hoje. Então tem as coisas boas e tem as coisas ruins, né? Gente, um grande abraço, uma semana abençoada para vocês. Desculpa eu ter me emocionado, mas eu sou mesmo sentimental, choro por qualquer coisa, mas é bom, para mim é muito bom isso. Eu sinto, é um desabafo, né? Talvez, eu não sei por que que eu falei tudo isso, não era a minha intenção, mas talvez Deus permitiu que eu contasse isso, alguém estava precisando ouvir, né? Talvez eu vou estar ajudando alguém com esse testemunho, tá bom? Grande beijo, fiquem todos com Deus, uma semana abençoada.